Ok. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Para sentar, irmãos, por favor. Hoje deve ser um dia muito especial, porque eu fiquei ontem à noite, esta manhã todinha, para tentar baixar o esboço desta mensagem. Coisa que eu faço regularmente. Eu baixei 3 vezes no meu tablet, e baixei reformatada para ficar mais fácil de ministrar, e não consegui abrir. Felizmente a nossa igreja tem especialista nessas áreas, né? Pastor Alex com a equipe dele. Então lá o irmão Daniel, varão valente e valoroso, não é o nome, né? Conseguiu baixar o meu tablet aqui, pela graça. Então tudo isso demonstra que realmente o Senhor tem algo especial para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, né? Então, como tema de hoje é o 4º tema, qual é o propósito? Qual é o propósito que nós estamos chamados pelo Senhor? Nós precisamos entender isso para que nós possamos realmente, de posse, de ter esse conhecimento, nos prepararmos para nos tornarmos então realmente referenciais, influenciadores. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos de uma maneira bem resumida, porque o meu tempo é muito curto. Eu precisaria de umas 2 horas, 2 horas e meia, mas só tenho 40 minutos. Eu vou tentar, então, resumir para vocês. Mas depois vocês, por favor, em casa, procurem desenvolver mais esses temas, que é muito importante. Ok? Em nome do Senhor Jesus. Aqui no livro de Romanos, capítulo 9, a partir do verso Romanos 8, 29, está escrito assim: pois aquele de quem ontem conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Olha para o seu vizinho, direita, esquerda, vê se ele está parecido com Jesus. Vê em que fase do processo ele está. Porque é uma caminhada infinita, em nome do Senhor Jesus. Caminhada infinita. E para que nós possamos nos tornarmos semelhantes ao Senhor, nós precisamos conhecer Jesus Cristo, nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo, que essa é a única forma que nós podemos nos tornarmos semelhantes a Ele. Quando você caminha com alguém muito tempo, você vai se adaptando, vai assimilando nas coisas boas que ele faz, o modo dele agir, falar, etc. Né? Vai ficando semelhante a Ele. A gente pode verificar o caso do Alex. Ele é bem parecido com o apóstolo Joel, não é? Não é verdade? Não é verdade? Você vê aqui o apóstolo Nailton, também é muito parecido com o apóstolo Joel, não é verdade? Por quê? Porque caminham junto, então vão assimilando, né, as boas práticas, os bons costumes, né? Então vamos nos tornando discípulos dessas pessoas. E Jesus caminhou com os 12 apóstolos, 3 anos e pouco, né? E os apóstolos finalmente ficaram parecidos com Jesus, tanto que apenas 12 homens revolucionou este mundo, em nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que fazer discípulo, nos tornarmos discípulos, nos capacitarmos e depois então nos empenharmos em fazermos discípulos. Esta é a missão que o Senhor deu a cada um de nós. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19, o Senhor fala, Mateus 28, 19, ele fala, portanto, e disse Jesus, portanto, vocês o façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai por aí afora. Então, esse é um mandamento do Senhor, que para que cada um de nós nos façamos discípulos. E para que possamos fazer discípulos, nós precisamos estar realmente preparados. Como vamos estar preparados, querido? Veja ali a irmãzinha ali, já com a Bíblia na mão. Nós vamos estar preparados, justamente, irmão, carregando o manual do fabricante, que é a Bíblia. Não ficamos conformados com o que aparece aqui na tela. É muito bom o que aparece aqui na tela, é ótimo, facilita bastante. Mas vai ajudar bastante se você trouxer a sua Bíblia e anotar os versículos. Depois chegar na sua casa, você vai desenvolvendo esses versículos, ok? Então a irmãzinha está de parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para ela? Em nome do Senhor Jesus. Porque às vezes as pessoas confundem muito o cristianismo com religiões. Acho que ser cristão é crer numa religião.
Se você conversar com um católico, ele vai achar que eles são cristãos, mas eles não são cristãos. Se você conversar com um espírita, vai achar que é cristão. Se você conversar com um bandista, vai achar que ele é cristão, porque segue alguns trechos da Bíblia e acha que são cristãos. Mas por que o discípulo, por que fomos chamados de cristão? Qual foi a origem de sermos chamados de cristão? Está lá no livro de Atos, capítulo 6, se não me engano. Foi quando Barnabé e Paulo e Barnabé estão ministrando, pregando o evangelho na cidade da Antioquia. E lá eles foram chamados de cristão. Por quê? Porque agiam, falavam, reagiam como Jesus Cristo. Então, olha para o seu vizinho, para a sua vizinha, fala assim: nós precisamos nos prepararmos, habilitarmos, para nos tornarmos conhecidos, realmente, como cristãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus? Em nome do Senhor Jesus. E o maior exemplo disso é Jesus Cristo. Ele veio em obediência ao Pai. Ao longo de toda a vida dele, o que foi que ele fez? Ele pregou o Evangelho, fez discípulo, e as pessoas perguntavam, né? Jesus, como é que é o Pai? E o que ele respondia? Vocês, como é que é o Pai? Olha em mim. Vamos ver o Pai em mim. Então vai ser muito bom, muito importante, muito relevante, quando as pessoas olharem para nós, quando nossos queridos olharem para nós, nossos vizinhos olharem para nós, nossos colegas de trabalho olharem para nós, na faculdade olharem para nós, e vamos verificar que nós parecemos com Jesus. Como eu disse há pouco, e repito, é uma caminhada longa, interminável, mas nós temos que perseverar nesta caminhada. E então louvo a Deus pela vida do apóstolo Joel, né? Justamente ao longo de todo esse tempo nós estamos ministrando a respeito desse tema, como nos tornarmos parecidos com Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então Jesus ensinou os seus discípulos, e aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, do 1 ao 21, eu não vou ler todo esse texto porque é muito longo, mas nesse texto, João 10, do 1 ao 21, vai mostrar algumas características de como podemos nos tornarmos semelhantes, parecidos com Jesus. João capítulo 10, a partir do verso 1 até o verso 21, pode ler até o final, que é muito edificante, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Porque, para que nós possamos, nesse texto, nós vamos verificar que, para que nós possamos, vou ler esse texto para você, o primeiro versículo. João capítulo 10, verso 1. E lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E Jesus te apresenta como pastor. E como pastor, e como os pastores seculares fazem, abrem as portas do aprisco para que as ovelhas possam entrar. E fazem mais do que isso, né? Mas é o pastor quem abre as portas para as ovelhas. Então, se queremos nos tornarmos parecidos com Jesus, nós precisamos conhecer Jesus. Como fazer isso? Como disse há pouco e repito, seguindo o manual, lendo o manual. Infelizmente, eu canso de repetir isso, porque eu tenho sentido, eu tenho visto isso. O quanto o nosso povo é destruído por falta de conhecimento básico. Quem aqui tem celular? Pergunta bem óbvia, né? Quem tem celular? Todo mundo tem celular. Quem aqui tem computador? Todo mundo tem computador, não é verdade? Mas se dá qualquer problema no seu computador, no seu celular, o que você faz? Você não vai no manual? Para tentar consertar, acertar? E se você não conseguir, você não chama um técnico? Então, a Bíblia é o nosso manual. Então, quando enfrentamos desafios, nós temos que ir na Bíblia buscar, porque ali vamos encontrar justamente a solução. Porque a Bíblia é Jesus, é o Verbo que se fez carne. Amém, queridos? Então, podemos dizer que na Bíblia vamos encontrar segurança. Segurança. Porque Jesus é a porta. E que porta é essa? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que porta é essa? É a porta de acesso a Deus. Quando nós entendemos a importância disso, aí nós vamos passar a comer a palavra de Deus. Porque no passado, o povo não tinha acesso a Deus. No passado,
os israelitas, que era o povo de Deus, não tinham acesso a Deus. Havia um intermediário, um mediador, que era o sacerdote, ou o profeta. Mas com o advento do Messias, Jesus, a porta foi aberta para nós. E podemos entrar então na presença do Criador a qualquer dia, a qualquer horário, a qualquer momento. Porque Jesus é a porta, é o caminho. E ali nós vamos encontrar a solução para as nossas vidas. Todo desafio que nós enfrentamos, estamos enfrentando e vamos enfrentar. Então vire para o seu vizinho e diga para ele assim: mas prepara um sorriso bonito. Não um sorriso de final de domingo, um sorriso de começo de domingo, né? E diga para ele assim: em Jesus, nós encontramos segurança, porque Ele é a porta, em nome do Senhor. Então Jesus citou aqui a porta como a porta, o caminho, a verdade e a vida. E a porta também, em nome do Senhor Jesus. E além disso, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, 7, está escrito: e que Ele abre, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a que Ele fecha, ninguém pode abrir. Olha a importância de Jesus se tornar a nossa porta, através do qual podemos ter acesso a Deus, acesso às provisões, a livramento, proteção, etc. e tal. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ele é a porta. O caminho é a porta. Então, a decisão é de cada um. E a porta que Ele abre, ninguém mais fecha. Às vezes você está no emprego, lá nesse emprego você é perseguido lá pelo seu superior que é ímpio, ou que segue outra denominação, outra religião, e você é perseguido, porque um cristão, geralmente, ele não é visto com bons olhos, em lugar nenhum, às vezes nem na nossa família. Eu me lembro quando eu me converti, fui o primeiro da minha família a me converter. Éramos em 6 irmãos, eu sou o segundo, e quando eu me converti, meus irmãos começaram a me estranhar. E quando surgia qualquer situação que eu ia falar de Jesus, por que eu ia falar isso? A conversa estava muito boa, quando eu falava sobre o Corinthians, sobre o Palmeiras, sobre futebol, estava muito boa, né? Mas quando a gente entrava nesse ponto assim, um pouco mais delicado, eu dizia assim: Jesus pode resolver, já vem você com o seu Jesus, já vem você com a sua religião. Os irmãos falavam isso. Então, nós temos que entender que nós, como cristãos, aqui neste mundo, nós somos estranhos, peregrinos, mas com detalhe, também nós somos embaixadores do reino de Deus. Amém, queridos? Então nós vamos ser vistos aqui com uma pessoa diferente. Então temos que estar preparados para, na família, na escola, na faculdade, no trabalho, onde for, enfrentarmos oposições. E não nos deixarmos levar, influenciar. Pelo contrário, manter a nossa posição, nossa postura, a nossa identidade como cristão. Amém, queridos? Agora, isso aí é fácil, pastor? Pastor, eu sou muito bom, mas pisou no meu calo, sai de baixo. Não, querido, não é por aí. Temos que entender isso, que as pessoas que muitas vezes nos ofendem, nos agridem, elas fazem isso porque elas estão sendo manipuladas pelo inimigo. São ignorantes. Nós temos que entender isso. Para que possamos entender isso, nós precisamos realmente estarmos bem firmados na palavra do Senhor, realmente firmado e no conhecimento da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aqui no livro de João ainda, verso 3, está escrito assim: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Veja só, o que Jesus está ensinando aqui? Que Ele deseja ter um relacionamento conosco. Ele deseja se relacionar conosco. Como fazer isso? Vindo aos cultos somente aos domingos? Participando das células? Ou do Tadel? Só isso é suficiente? Não. Quem aqui é casado, levante a mão. Bem casado, levante a mão. Quantos anos você demorou para conhecer a sua esposa antes de casar? Eu demorei só 5 anos. Mas todos nós demoramos algum tempo, não é isso? Para poder conhecer, estreitar a relação, o relacionamento, tornarmos íntimo. Tem que estar com. E naquela época, o namoro era só o sábado e domingo, tá? Não era todo dia, não, como é hoje. Naquela época, era de sábado e domingo, com hora marcada. Era das 19 às 22 horas em ponto.
Ficava 22 horas, aparecia lá meu sogro. Seu Marcos, você sabe que oração? Sei, seu Marcelo, são 22h01. Então, seu tempo já esgotou. Ok, mas o importante é que Jesus deseja, nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ok, queridos? Então, vire para o seu vizinho e fala para ele, querido, querida, nós precisamos deixar de lado o nosso WhatsApp, Instagram, Facebook, e precisamos ter mais tempo com o Senhor Jesus. Esse é o desejo dele, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele, em nome do Senhor Jesus. Porque nós precisamos ter uma identidade como cristão, para que possamos influenciar. Eu disse ontem, repito, não está aqui no script, mas eu vou citar porque é importante. Nós precisamos ter uma identidade. O que falta hoje para a igreja é identidade. Meu filho é salvo, glória a Deus. Toda a minha casa somos salvos, glória a Deus. Ele gosta muito de moto. Comprou uma moto gigantesca, uma Harley Davidson. Uau! E mostrou hoje em casa lá, né? Até minha esposa andou de moto. A segunda vez, e aparentemente a última. E ele estava contando o seguinte. Falou, pai, eu estou frequentando um grupo de motoqueiros, cuja unidade, os exemplos, as atitudes, eu não encontrei nem sequer na igreja. Ele é militar. Eu não encontrei, pai, essa unidade, essa união, essa comunhão, nem sequer entre os militares. E pior, não encontrei dentro da igreja. Nós estávamos almoçando e a gente teve que engolir em seco. Mas é uma verdade. Por quê? A falta de identidade. A falta de identidade. Então, cabe a nós, realmente, nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo e tomando posse da nossa identidade como Ele é o nosso irmão mais velho, e como filho de Deus e filha de Deus. E, sobretudo, como eu disse ontem e repito, ensinar os nossos filhos para ter identidade, para ser influenciadores, em nome do Senhor Jesus. Hoje em dia, pela internet, tem muitas pessoas aí que ganham uma nota, inclusive, sendo influenciadores. Influenciadores, my God, influenciadores. Agora, e nós estamos influenciando nossos queridos? Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, nós estamos influenciando estamos influenciando? Né? Pare e pense. Bom, se não estamos, é um tempo de nós nos prepararmos para estarmos justamente influenciando, mostrando a nossa identidade. Quem aqui sabe do decor qual é o número da sua identidade? Levante a mão. O RG, consegue decor? Sabe decor? Mas se você pegar a sua identidade, vai verificar que não está batendo a fotografia com o que está ali. Não está batendo. Vai verificar que não está batendo. Não é verdade? Está batendo. Mas como é um documento oficial, como diz o apóstolo Gédio, como é um documento oficial, então a pessoa reconhece que você é aquela pessoa, embora tenha uma série de dúvidas, não é verdade? Mas é o documento oficial. Nós somos filhos e filhas de Deus. Então nós temos uma identidade, está lá em Efésios, capítulo 1, capítulo 2, verso 6, se eu não me engano, a respeito disso. Então, nós precisamos ter uma posse disso, entender a importância disso, porque ao fazer isso, vamos tornando cada vez mais parecido com Jesus. Em nome do Senhor Jesus, é claro. Então, nós temos que, e outra coisa importante, nós temos que, está aqui no verso 4, depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vá diante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quem é que segue Jesus? Levante a mão. Quem é que conhece a voz de Jesus? Conhece? Levante a mão. E como conseguir isso?
Intimidade. Intimidade. Não existe outra forma. Porque às vezes, por não conhecer Jesus, na nossa vida diária, a gente toma decisões, a gente ouve outras vozes, e hoje em dia, meu Deus, a gente ouve outras vozes nesse mundo aí fora, e muitas vezes a gente abaixa um pouco a guarda e segue essas vozes, as vozes do mundo aí fora. E aí, qual é o resultado? Geralmente não é muito bom. Então nós precisamos conhecer e reconhecer a voz do nosso pastor, Jesus. E isso só ocorre, não existe outra forma, é através de intimidade, tempo com Ele, em nome do Senhor Jesus. Então, é uma decisão que a pessoa tem que tomar. Eu me decidi, tomei a decisão, a postura de realmente me tornar mais e mais parecido com Jesus. É uma decisão pessoal. E nessa decisão, nem sequer o Senhor interfere, porque é o livre-arbítrio da pessoa. Nós temos que entender realmente que sem Jesus, nada pode ser feito. E sem o Jesus verdadeiro, sem o Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Altíssimo, nós temos uma parente nossa que tem muito boa vontade de ajudar as pessoas. Ela gosta de ajudar as pessoas. Porque algumas religiões ensinam algumas boas coisas no tratar com as pessoas, no lidar, ajudar as pessoas, inclusive. Muitas religiões fazem isso. Se você for na cidade, à noite, vai verificar lá que tem pessoas que são espíritas, que estão ajudando os pobres lá na rua, distribuindo alimento lá, roupa, etc. e tal. Isso muitas religiões fazem com boa intenção, pensando que com isso estão agradando a Deus. E muitas vezes confunde o nosso Jesus, Filho de Nazaré, com outro Jesus. Então cabe a nós, povo de Deus, justamente essa tarefa de ir e pregar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho com conhecimento da palavra e no agir, no falar, no pensar, no decidir, no reagir. Temos que tornarmos como os discípulos se tornaram conhecidos como cristãos, porque viram em Barnabé e viram em Paulo homens realmente que agiam, falavam e reagiam como Jesus. Olha a importância disso. Então é uma tarefa que nós temos, essa caminhada que nós temos, uma caminhada longa, mas não podemos desistir. Não podemos desistir, porque ao longo dessa caminhada nós vamos encontrar realmente alguns obstáculos. Ainda em João capítulo 10, verso 9, está escrito assim: eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e abundância. Todo mundo conhece esse texto de João 10. Todo mundo conhece esse texto. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, não é uma vidinha medíocre. Uma vida com abundância em todas as áreas. E muitas vezes nós enfrentamos desafios em áreas das nossas vidas e não vencemos, não superamos, porque nós não deixamos de ser conduzidos pelo nosso pastor. Não buscamos a direção do nosso pastor. Não obedecemos ao nosso pastor. Porque o ser humano é um ser humano, quem aqui é um ser humano? Levante a mão. O ser humano é complicado. O ser humano, por natureza, é uma pessoa complicada. E muitas vezes nós nos achamos autossuficientes. Não, nós temos que entender que quem tem o melhor para nós e vai suprir, atender todas as áreas da nossa vida para que possamos desfrutar da vida abundante, é só Jesus. Porque é Ele que veio para nos dar uma promessa dele para a nossa vida. Então nós temos que conhecer e reconhecer que nós dependemos dele. Dependemos totalmente dele. E temos que buscá-lo. Não podemos andar sozinhos. Nós não somos mais dependentes, ou melhor, independentes. Quando Adão pecou lá no passado, lá em Gênesis, e desobedeceu ao Senhor, Adão e Eva, eles deram um grito de independência. E é independência e morte. Não é independência ou morte, como Dom Pedro fez.
Quando Adão e Eva desobedeceram, e deram de independência e morte. Não é? Então nós não podemos, temos que ficar espertos em relação a isso. Amém, queridos? Então vire para o seu vizinho, prepara aquele sorriso melhor agora, melhor do que o começo, né? E fala, nós temos muito que aprender. Mas vamos aprender. E vamos nos tornar referenciais. Para que nós, a nossa casa, nos tornemos conhecidos e reconhecidos como abençoados. Amém? Porque em Jesus, é só em Jesus que vamos encontrar o quê? A salvação. Não tem outra forma. E o Senhor deseja também que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Ele. Com Ele. Ele deseja isso, porque vai nos ajudar a irmos assimilando as características dEle, para nos tornarmos semelhantes a Ele. É um processo, querido, e é fácil? Não é fácil. Infelizmente não é fácil, porque a nossa agenda sempre está muito lotada, né? A gente fica um tempão lá, se a gente for ler todas as mensagens que aparecem lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, etc. Meu Deus, a gente vai ficar o dia inteiro lá. E infelizmente, às vezes a gente esquece as prioridades e se dedica muito mais tempo a essas coisas do que aquilo que seria muito mais importante para a nossa vida. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Além disso, a nossa esperança tem que estar em Jesus. Só nele. Temos que depositar toda a nossa esperança nele. Porque ao fazer isso, nós vamos demonstrar confiança nele. E Deus se agrada disso. Deus deseja que nós aprendamos a depender dele. Jesus fala para o seu discípulo, fala para nós: sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Me disse pouco no início da administração. Eu fiquei ontem umas 3 horas. E hoje, desde as 11 até as 3 horas, tentando baixar esta mensagem no meu tablet. E não consegui. E eu vim e falei, vou ter que ministrar hoje só usando o celular. Eu não estou acostumado com isso. Senhor, como é que eu faço? Aí viemos orando eu com minha esposa. Senhor, nós precisamos de hoje uma porção especial da sua graça. Nós dependemos de ti, Senhor. E felizmente, como sempre, ele nos atendeu. Chegamos aqui, lá o Daniel, lá com a Juana, conseguiram baixar aqui. Por quê? Dependência deles, querido. Porque o que acontece? A gente prepara uma pregação. Bonitinho lá e tá. A gente prepara e tal. Como fazer isso? Prepara a pregação. Mas é o Senhor quem sabe a necessidade do povo dele. O Senhor conhece a necessidade de cada um de vocês. Então a gente prepara a pregação, mas a gente vai falar aquilo que o Senhor deseja, que o Espírito Santo deseja. Às vezes você prepara uma coisa e depois tem que falar outra coisa, porque é aquilo, como disse há pouco, eu repito, o Espírito Santo conhece o nosso coração. Ele conhece quais são os desafios que cada um de vocês estão enfrentando, ou vão poder enfrentar. Então a gente vai colocar toda a nossa esperança e confiança em quem? Em quem? Em Jesus. Ok? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aqui ainda no livro de João, capítulo 19, capítulo 10, verso 19, 21, escrito assim: diante dessas palavras, os textos que eu estou citando aqui é tudo de João, capítulo 10, tá? Lá embaixo, lá no comecinho lá. Depois na sua casa você pega a sua Bíblia de papel, não no celular, e pega esses textos e vai desenvolvendo melhor, ok? Porque aqui devido ao nosso tempo aqui, a gente tem que resumir bastante os textos. Então João 10, 9, escrito assim: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam:
Estas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Aqui é um diálogo um pouco acirrado de Jesus com os fariseus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então, eu disse há pouco e repito, quando pregarmos o Evangelho aos nossos queridos, sempre que houver possibilidade, com muita diplomacia, nós temos que estar preparados para oposição. Algumas diplomáticas, outras um pouco mais violentas, acusações, etc, etc, etc. Isso é normal. Isso é perfeitamente normal. Porque as pessoas que reagem desta forma são pessoas que ainda estão nas trevas. Estão manipuladas pelo maioral das trevas, pelo capeta e seus respectivos seguidores. Então temos que entender isso. São meras marionetes na mão dessas entidades. Então nós temos que estar cientes da nossa posição, de quem nós somos, para que fomos chamados, com que objetivo nós fomos chamados. Porque às vezes, infelizmente, não vocês, mas os que não vieram, muitas vezes as pessoas esquecem que todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. O apóstolo com alguns irmãos foram lá para a Itália, glória a Deus por isso. E vão enfrentar a barra pesada lá, nós vamos ter que interceder muitos por ele. Porque se aqui no Brasil já é difícil pregar o Evangelho, você imagina na Itália, ou em Portugal, ou Espanha. Então vão precisar de muita oração intercessória, porque vão encontrar oposição lá. E o que vai ajudá-los a superar isso, a minorar isso? Oração intercessória. Agora, um pouco detalhe, né? Infelizmente nós oramos muito, não é verdade? Então nós oramos muito, não é verdade? Ontem eu fiz uma pergunta aqui para quem estava aqui ontem à noite, à tarde e à noite. Eu perguntei para os presentes aqui, né? Quem tem o hábito de orar 15 minutos por dia? Nós estávamos aqui mais ou menos umas 80 pessoas. Quem tem o hábito de orar 15 minutos por dia? Umas 10, 12 pessoas levantaram a mão. Quem tem o hábito de orar meia hora por dia? Meia hora por dia? Nobody, ninguém. 1 hora por dia? Como vamos influenciar? Como vamos trazer do espiritual? Já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, livro de Efésios, capítulo 1, verso 3. Então, quem aqui está com falta em alguma área da sua vida? Ou com algum desafio em qualquer área da sua vida? Quem aqui tem a carência de alguma coisa? Levante a mão. Assim, não sei. Então, queridos, aqueles que estão buscando se tornar parecido com Jesus Cristo, ou que estão no começo dessa caminhada, ou que estão no meio da caminhada, ou que estão já mais à frente, todos, sem exceção, já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora, como trazer do mundo espiritual para o mundo físico? Como? Oração, queridos. Oração. Aí, quando lê a palavra, vai ver que Jesus dedicou muito tempo em oração. Muito tempo para buscar a face do Senhor. Quando ele enfrentava os maiores desafios, e olha que ele enfrentou desafio que, meu Deus, ele venceu desafios realmente aparentemente superáveis. Ele ia orar, ia se isolar para ter uma comunhão mais de perto com o Pai. O que nos ensina isso? Nos mostra, dentre outras coisas, a importância de nós termos tempo com a palavra. Jesus era parecido com o Pai, porque ele tinha muita intimidade com o Pai. Além de ter vindo do Pai, ele tinha muita intimidade com o Pai. Então ele não perdeu, quando ele encarnou aqui neste mundo, ele não perdeu as características que ele tinha quando ele estava com o Pai. Muito pelo contrário, ao longo de todo o seu ministério,
Ele foi demonstrando mais e mais que ele era parecido com o Pai. Isso nos ensina que é uma caminhada infindável. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas nós temos que decidir e fazer isso. Em nome do Senhor Jesus. E fazer, é claro. Em nome do Senhor Jesus. Uau! Jesus, para. Mas já vou concluir já. Já vou concluir. Em nome do Senhor Jesus. Jesus conhece a necessidade de cada um de vocês, de cada um de nós, os que estão aqui presentes, os que estão assistindo virtualmente. Ele conhece a necessidade. Jesus conhece quais são os desafios que você está enfrentando, ou que você vier a enfrentar. Ele conhece. Jesus conhece a sua disposição, ou não, de se tornar mais e mais parecido com Ele, porque Ele conhece o nosso coração. Amém, queridos? Amém. Tudo isso Ele conhece. E Ele deseja que cada um de nós desfrutemos daquilo que Ele já pagou o preço, que é uma vida abundante aqui nesta terra. Em nome do Senhor Jesus. Então, uma pergunta que eu preciso fazer para encerrar essa ministração. Quem aqui já declarou com a sua boca que já aceitou Jesus Cristo de Nazaré como seu único Senhor e Salvador? Levante a mão. Ok, para baixar. Agora, quem aqui ainda não abriu a sua boca e declarou aceitando Jesus Cristo de Nazaré como seu único Senhor e suficiente Salvador? Se você não fez isso ainda, queridos, hoje é a sua oportunidade de você realmente dar o primeiro passo nessa caminhada, nessa jornada de conhecer e se tornar parecido com Jesus Cristo. Porque, infelizmente, queridos, se você perguntar para os seus mais chegados, você é filho de Deus? Ou você é filha de Deus? A resposta que você vai ouvir é: eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus ou filha de Deus. Essa é a resposta mais comum. Mas as pessoas não sabem de uma coisa, está na Bíblia, que o ser humano não nasce como filho ou filha de Deus. Que de acordo com a Bíblia, está em Romanos 3:6, todos nós somos descendentes de Adão. Já nascemos separados de Deus. Consequentemente, nascemos como criaturas de Deus, e não como filhos de Deus, ou filha de Deus. Nós estamos mortos espiritualmente. Portanto, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus dos vivos. Para que possamos sermos regenerados, recriados, nós precisamos declarar e obedecer o que está lá em Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Enquanto a pessoa não abrir a sua boca e declarar que verdadeiramente que ela se arrepende dos seus pecados, que ela necessita de um Salvador e que ela aceita Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Altíssimo, como seu Senhor e Salvador, ela não é uma filha ou filho de Deus, queridos. Infelizmente as pessoas falam: não, mas eu sou porque eu tenho ele no meu coração. Então eu sofro, Deus, porque eu nunca falei, mas eu tenho no meu coração. Só que o mundo espiritual, querido, não conhece o nosso coração, quem conhece é o Senhor. E através de palavras, que nós vamos demonstrar também em quem nós cremos. Isso eu aprendi a duras penas. Que eu com 55 anos, 50 anos, eu me achava filho de Deus.
Achava que eu era filho de Deus, sim, e que eu era bom, e que eu ia para o céu quando eu morresse, porque eu era muito bom. Mas quando uma irmãzinha, com muito amor, pôs a mão no meu nariz e disse: Seu Marcos, o senhor não é filho de Deus, o senhor é uma criatura. Aí eu aprendi que realmente o que eu era, ou seja, eu não era nada. Aparentemente eu tinha tudo, mas eu não era exatamente nada. Quando ela me disse aquilo, quando ela foi embora, sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Fui na minha estante lá, peguei a minha Bíblia, ver se realmente a minha Bíblia era igual a dela. E quando abri lá em Gênesis 2,17, para minha surpresa, desagradável surpresa, a minha Bíblia era igual a dela. Eu não era filho de Deus. Vamos colocar de pé, por favor. Então, queridos e queridas, se você está aqui nesta tarde tão especial, e você ainda não se decidiu, não tomou a decisão de reconhecer que você precisa de um Salvador, e que esse Salvador tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Se você nunca fez isso, essa é a sua oportunidade. Levante a sua mão